Continuando o nosso curso do livro JavaScript e jQuery, desenvolvimento de interfaces web interativas. Vamos trabalhar agora com dados de outros servidores. Bom, o Ajax funciona muito bem com dados do seu próprio servidor, mas, por motivo de segurança, os navegadores não carregam resposta Ajax vindas de outros domínios. Essas solicitações são conhecidas como requisições entre domínios, o Cross-Domain Requests. Existem três soluções comuns para contornar essas limitações. Bom, a primeira, um arquivo proxy no servidor web. Nós não vamos utilizar, mas eu vou passar para você aqui. A primeira maneira de carregar dados de um servidor remoto é criar um arquivo no seu próprio servidor que colete os dados do servidor remoto usando uma linguagem server-side, que é o que nós não vamos utilizar aqui, que é a ASP.NET, PHP, Node.js ou a Ruby. As outras páginas do seu site pedem, os dados para o seu próprio servidor, que por sua vez busca os dados do servidor remoto. Isso é chamado de proxy, porque ele atua em nome de outra página. Como essa técnica depende de linguagem server-side, ela está fora do escopo desse livro. A segunda, JSON-P, que seria o JSON com padding, que é o que a gente vai utilizar aqui. Às vezes escrito como JSON-P. Envolve adicionar elementos script na página que carrega os dados JSON de outro servidor. Isso funciona porque não há restrição de origem para scripts adicionados via script, a tag script. O script contém uma chamada de função e os dados formatados em JSON são enviados como argumento dessa função. A função é definida na página que faz a solicitação e é usada para processar e exibir os dados recebidos. E uma terceira forma, o CORS, que Cross-Origin Resource Sharing. Sempre que um navegador e um servidor se comunicam, eles trocam informações por meio de cabeçalhos HTTP. O CORS funciona adicionando informações extras nos cabeçalhos HTTP, permitindo que o navegador e o servidor saibam que devem se comunicar entre si. O CORS é uma especificação do consórcio W3C, mas só é compatível com navegadores mais recentes. Como exige configuração adicional nos cabeçalhos HTTP do servidor, essa técnica também está fora do escopo desse livro e nós não iremos utilizar. Nós vamos utilizar o JSON-P. Alternativas. Muitas pessoas usam o jQuery ao fazer requisições para dados remotos, pois ele simplifica o processo e lida automaticamente com a compatibilidade entre navegadores antigos. Nós veremos a seguir que o jQuery ele oferece soluções integradas para contornar essas limitações. Suporte a CORS. O suporte padrão a CORS é o seguinte: Chrome 4, Firefox 3.5 e Explorer, Internet Explorer 10, Safari 4, Android 2.1, iOS 3.2, Internet Explorer 8 e o 9. Usam um objeto não padrão chamado XDomainRequest para lidar com requisições entre domínios. Bom, o que nós vamos utilizar aqui vai ser o JSON-P. E como que ele funciona? Bom, primeiro, a página deve incluir uma função para processar o JSON-P. Depois, ela solicita os dados do servidor usando o elemento script. Então, no navegador browser, a página HTML usa duas partes de JavaScript. Uma função, primeiro, uma função que vai processar os dados JSON enviado pelo servidor. No exemplo do próximo slide, essa função se chama showEvents, que vai ser o nosso exercício aqui dessa aula. E 2, um elemento script, cujo atributo src faz a requisição dos dados JSON de um servidor remoto. Então, nós vamos ter primeiro uma função que vai receber, que vai, na verdade, fazer a manipulação desses dados JSON-P. E nós vamos ter aqui o script, que vai fazer a requisição
através do HTTP ali e vai buscar em outro site. No servidor, já no lado do servidor, quando o servidor responde, ele retorna um arquivo que chama a função nomeada, que já foi definida na etapa anterior, que é essa função aqui, ó, show events, a gente já definiu ela. E o arquivo lá no nosso servidor vai ter esse formato de JSON chamado aqui com esse nome, com a função show events. Essa chamada de função é o que chamamos de padding no JSON-P. Os dados formatados em JSON são enviados dentro dessa função, né, dessa chamada de função. Exemplo do lado do servidor, está aqui. Ó. A gente já até viu, é parecido, né, com os outros arquivos, mas é dessa forma aqui que vai ser chamada. Eu vou mostrar isso para você aqui na prática, no exercício, você vai entender um pouco melhor. Esse assunto aqui ele é um pouco mais abstrato mesmo, então você tem que fazer ele, ver, depois fazer para você conseguir atingir o objetivo. Observação importante. Não há necessidade de usar o método JSON parse ou JSON stringify quando se trabalha com JSON-P, porque os dados são enviados como um arquivo de script e não como uma string. Por isso, eles são tratados diretamente como objetos JavaScript. Bom, prosseguindo aqui. Aqui nós temos o HTML, que vai ter a chamada de script primeiro da função, que é esse script aqui. E nós vamos ter um outro script que vai ser uma requisição, que vai estar chamando aqui também a função, que é essa função aqui. Esse aqui é para incluir a função dentro do meu HTML, e esse aqui vai ser a requisição. E essa função vai tratar os dados dessa requisição. Então, esse JSON, ele é um exemplo que é muito parecido, esse JSON-P é muito parecido com o JSON, mas os detalhes do evento, ele vem de um servidor remoto. Aqui a gente vai chamar um servidor remoto. Bom, se você ver aqui, ó, aqui vai ter um arquivo e ele vai ser chamado remotamente, né? O HTTP, um site, lá você vai ter esse arquivo remotamente. O HTML, que é o primeiro script aqui, ele carrega o JavaScript local. Isso a gente vai definir na nossa pasta. E o segundo é o que eu falei, através do parâmetro ali, ele vai trazer de um servidor. Então, uma explicação rápida aqui dessa função. Nós vamos criar a função, ela vai receber uns dados para poder tratar, esses dados vão vir do servidor. Nós vamos criar aqui uma variável que vai ser para armazenar o HTML, e aí nós vamos incrementar aqui um loop for, que ele percorre o evento recebido no objeto dataEvents, ele vai percorrer esse objeto aqui, e cada evento contém uma informação, mapa, location e date, né, que é o nosso exercício que a gente está utilizando. O código monta dinamicamente o HTML para exibir cada evento. A função showEvents é chamada automaticamente quando o servidor responde, pois o nome dela foi passado no parâmetro callback da URL. Prosseguindo, nós vamos ter aqui como vai ser essa requisição no servidor, como que esse arquivo vai ser mostrado para a gente no browser. E a gente vai receber esses dados e tratar ele diretamente com a função. Então, isso aqui é como funciona a resposta do servidor JSON-P. O JSON-P carrega o JavaScript e quando o dado JavaScript é recebido, ele é tratado e a gente exibe ele no HTML. Uma coisa importante, qualquer dado JavaScript pode conter dado malicioso. Por isso, você deve sempre carregar dados apenas de fontes confiáveis. Como o JSON-P carrega dados de outro servidor, é comum usar um temporizador. Nós vamos ver isso mais adiante, pelo capítulo 10, capítulo 11, nós vamos ter esses exemplos aí. Bom, eu acredito que consegui aqui passar um pouco da parte teórica, mas o que importa para a gente é o desenvolvendo a prática. Abra, por gentileza, o seu Visual Studio Code, data.jsonp.html e data.jsonp.js. Note que aqui nós temos o script que está chamando
esse arquivo aqui que vai ser a função, e esse script aqui, ele está chamando remotamente o JSON, através aqui do JSON-P. Então vamos ver aqui, abrir aqui um navegador, uma aba. Olha só, essa URL vai exibir esses dados para mim aqui em tela. Então nós precisamos pegar esses dados através dessa URL e com essa função nós vamos tratar os dados para exibir aqui no nosso projeto. Como nós iremos fazer isso? É o que a gente vai fazer agora. Primeiro, vamos criar uma função chamada automaticamente, na verdade essa função vai se chamar show events, que automaticamente recebe a resposta do servidor, continuar aqui comentário, e retorna os dados JSON-P. Então, a nossa function, ela vai se chamar show events, abro, fecho, parêntese, e aqui, como nós vamos retornar alguma coisa, eu vou colocar aqui o parâmetro. Então, data. Ela vai ter ali um parâmetro que nós vamos trabalhar aqui dentro. Vamos debugar isso. Vou pressionar aqui F12 no nosso projeto. E nós vamos debugar aqui. Vai ter um console log. Bem bacaninha como a gente faz. Função show events iniciada. Ctrl S para salvar. Então a nossa função, vou até fechar essa outra aba aqui. A nossa função show events, ela foi iniciada. Aqui eu não preciso preparar e enviar. Eu vou fazer direto dentro dessa função, que já está sendo chamada aqui no nosso arquivo. Então por isso que eu não preciso fazer aqui o send aqui para poder enviar isso. Não vou enviar para lugar nenhum. Eu vou receber e vou tratar isso. Então mais um console log aqui. Esse console log vai ser dados recebidos do servidor remoto. Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo é algo a mais que não está no livro. É para nós podermos ver o exemplo na prática com um passo a passo e debugando. Então isso aqui que nós recebemos e nós vamos tratar esses dados para poder inserir dentro do HTML. Note que já está sendo recebido. Aqui o servidor está mandando e através da nossa função que está sendo chamada aqui, está sendo recebido. Vamos continuar aqui dentro da função. Nós vamos criar uma variável para receber o HTML. Console log. Vou criar a variável primeiro, depois eu dou o console log. Content. Ela vai receber vazio. Console log. Aqui sim nós vamos colocar aqui etapa 1. Variável new. Content criada vazia. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Então criamos a variável aqui vazia. Agora nós vamos percorrer, então, etapa 2. Aqui em cima até etapa 1, né? Para ficar bem documentado. Etapa 1. Etapa 2. Nós vamos fazer o seguinte: percorrer os eventos recebidos. Acho que isso aqui é bem tranquilo. Então, console log, sempre debugando. Eu quero que na etapa 2, iniciando o loop pelos
eventos. Então aqui nós vamos iniciar o loop pelos eventos. Qual loop nós vamos utilizar? O for variável i vai ser igual a 0, é a inicialização. Enquanto i for menor que os dados que eu estou recebendo, o data.events, ok? Se tiver alguma dúvida, é só você comentar aí. Length, né, o tamanho dele, eu vou colocar i mais para ele ir repetindo. Enquanto essa condição for sustentada, ele vai fazer o loop. Então, console log, abro, fecho parênteses e vou colocar aqui o seguinte: processando o evento. Eu vou colocar aqui novamente a crase, porque eu vou referenciar aqui a variável, e aí é importante eu colocar aqui a crase, e aqui dentro eu vou colocar o sinal de cifrão, a proteção aqui dentro, e vou colocar a variável i mais 1, porque o primeiro i é 0, né? Então eu coloco o evento 1, 2 e 3. Vírgula aqui, data.events na posição i. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Deixa eu ver aqui. Length, deixa eu ver se eu escrevi certinho. Tá errado aqui, ó. O length, às vezes a gente confunde. Processando evento 1, pegou aqui, evento 2, evento 3. Então estamos conseguindo processar certinho, quer dizer que o data aqui da função está recebendo lá do servidor corretamente. Bom, se isso aconteceu, eu vou pegar aqui a minha new content, que é o nosso HTML, e essa parte eu posso até agilizar aqui. Eu vou pegar do meu data.json aqui, e eu acredito que nós já temos esse código pronto da aula anterior. Então vou pegar todo esse cara aqui, vou dar um Ctrl C nele, posso fechar aqui, e aqui dentro eu vou dar um Ctrl V só para a gente agilizar um pouco o nosso código. Então aqui nós temos a nossa div criada, o nosso img, só que vai mudar aqui dentro. Aqui dentro nós vamos mudar o código. Então eu vou vir aqui, toda essa parte aqui, ó, até na verdade aqui, response events. Então vou dar um Ctrl D 1, 2, 3 vezes. Aqui vai ser data. Então nós vamos ter o data events e mapa, data events e location, data events e location novamente, aqui no parágrafo, aqui no alt. Aqui data events date, né, que é a data do dia. Não confundam data de dados com data de dia. E fecho a div. Bom, aqui dentro do loop ainda, eu vou mostrar o HTML sendo construído a cada iteração. É iteração mesmo, não é interação. Console log para a gente debugar. Sempre debugando o código para poder verificar se está dando certo. Então, HTML parcial. Vou vir aqui, new content. Faltou uma vírgula aqui. Ctrl S para salvar. Bom, aqui está o nosso HTML parcial. Ele é armazenado, completinho. O que nós vamos fazer agora? Agora é o pulo do gato que se diferencia do JSON. O JSON-P, na etapa 3, ele acontece o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó, etapa 3. Ele insere o HTML completo na página. Como? Document.getElementById na content ponto inner HTML igual new content. Ctrl S para salvar.
ele já inseriu aqui para a gente, sem precisar enviar. Deixa eu puxar aqui a nossa tela. E aqui está o HTML perfeito na tela. Eu posso até finalizar com um debug aqui, que é o seguinte, deixa eu até puxar um pouco mais. Aqui no debug, eu vou colocar para finalizar, console log, etapa, no caso aqui 3, etapa 3? Etapa 3, conteúdo final inserido na página. Ponto e vírgula para fechar aqui a instrução, Ctrl S para salvar. Então finalizamos. Essa é a forma de trabalhar com JSON-P. Nós pegamos um script que vai trabalhar uma função que vai receber os dados da nossa requisição através dessa URL. Aqui, obviamente, pode ser um outro URL que vai fazer a requisição de um outro servidor, onde os dados virão todos já trabalhados. Talvez você vai utilizar uma API, você vai utilizar alguma informação de algum portal, de algum site que já expõe o material nesse formato, em JSON-P, você simplesmente vai fazer a requisição dessa forma, criar uma função e trabalhar esses dados para poder inserir no seu projeto. Finalizamos essa videoaula. Vejo você então na próxima aula, ainda nesse módulo.